Fernando Diniz não é mais técnico do Vasco. Mais uma passagem do treinador pelo Clube da Colina levou o navio Cruz Maltino ao naufrágio. Números ruins, desempenho, principalmente em 2026, péssimo, muita pressão. E a administração do Vasco, sob o comando do Pedrinho, demitiu o Fernando Diniz. Mensagem esta que não te surpreende, né, Rafa Xenical? E a gente precisa falar, né? Mais um case do Fernando Diniz, que é um fracasso e que a teoria tá bonita, mas a prática, novamente... Podemos colocar nesse pacote Pedrinho, né? Pedrinho se encaixa muito bem nesse pacote, onde o discurso e a prática andam às vezes meio longe, principalmente quando a situação é real, não é aquela situação confortável de se comentar futebol. Então, quando a realidade aparece, a coisa eu acho que fica mais interessante ser comentada, né, Gui? Pois é, nem a amizade de Pedrinho com o Diniz foi suficiente para segurar, para suportar o treinador arrojado, vamos dizer assim, em sua ideia de jogo, em seus conceitos, mas que novamente não conseguiu ir bem num clube grande, em um trabalho que alardeava-se, né, uma coisa diferente dos trabalhos anteriores do Diniz. Quase levou a uma Copa do Brasil ano passado, mas o choque de realidade veio o filme em 2026. Vem com a gente nessa mais um conteúdinho especial aqui do Tiratema. Vou colocar a nossa chamadinha, a nossa vinhetinha na tela e vamos nessa. Amigos e amigas, senhoras e senhores, eu, Gui Souza, na área, junto com Rafa Xernical, para mais um videozinho do canal Tiratema, iniciando essa semana, que vai colocar fim a fevereiro. Todo carnaval tem seu fim, já dizia um poeta. E nesse rebote do carnaval, o futebol brasileiro tá rolando, tá que tá. E Fernando Diniz é a bola da vez, demitido. Já sofria muita pressão em São Januário, nos jogos da equipe Cruz Maltina, e depois da derrota no fim de semana para o Fluminense, jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, foi ceifado do comando da equipe de São Cristóvão. Antes de começar a falar sobre o tema, você, se não está inscrito ainda no Tiratema, está vivendo errado. Se inscreva agora, por favor. É a forma de você ajudar o nosso trabalho. E além de se inscrever, Rafa Xenecal, o que a pessoa que está nos assistindo do outro lado da tela precisa fazer para apoiar aqui o nosso trampo? Gostei. Likezinho aí na transmissão, pessoal. Ajuda bastante. O algoritmo Não custa nada, né? Rapidinho. Rapidão. Aquele joinha ali. Então, dá essa moral aí pra gente. Ajuda a gente aí a fazer esse canal chegar em mais pessoas. O debate aumentar e ficar mais qualificado, meus amigos. Em mais e em boas pessoas também. A gente está sendo todo mundo. E lógico, ativa as notificações, né, para ficar por dentro de cada vídeo novo que a gente sobe por aqui. Fernando Diniz, Rafa Xenical, antes de mais nada, vou colocar uma opinião super imparcial sobre o trabalho de Fernando Diniz para você comentar em cima. Fernando Diniz está para o futebol brasileiro, enquanto treinador, como esteve Cruyff para o futebol mundial. Essa aí tá parecida com a do Lewandowski e o Pedro, tá parecida com a do Neuer e Hugo Neneca. Quando chega, sabe, 3 da manhã, tu já tá pedindo a saideira. Porra, cara, onde a amizade passa de todos os limites do aceitável. Não vai ter ninguém para retrucar, e aí tá, fala aí, vai. Cara, assim, aliás, é uma ótima deixa pra gente falar, pra eu, pelo menos na minha opinião, em cima de que eu acho que é onde justamente o Diniz se perdeu na carreira, quando ele dá um passo que ele consegue ganhar Libertadores, eu acho que ele era aquele cara reprimido, com boas ideias de jogo, que daí ele ganha, e aí ele sai da jaula gritando, querendo matar todo mundo, e eu sou o Guardiola brasileiro, o revolucionário do futebol. E a realidade não é assim, cara. Ele peca, eu sinto falta de
de repertório no Diniz, de O que me pega, Rafa, é a falar. pretensão, né, cara? É, Esse cara, lugar de, olha, eu vim revolucionar, o resultado não é o mais importante, eu quero causar transformação na vida das pessoas. Eu fico imaginando um CEO, um gestor da Coca-Cola falando, não, o número de vendas, ele não é o mais isso, importante. Eu quero ressignificar a relação das isso. pessoas com a Coca-Cola. Vai descer, vai ter 10% a menos, 20% a menos de resultado? Isso está em segundo plano. A gente não precisa disso. O nosso olhar é outro. É curioso como o futebol aceita certas justificativas, né, Rafa? E quando o futebol se mistura com profissão de coach, começa a ficar complicado. Se tudo na vida que tem a palavra coach já começa a ficar mais difícil de aceitar, né? E daí quando isso vai para o futebol, meu amigo, futebol é resultado, é número. Ponto final. O Garrincha sempre, até o último dia em que a Terra existir, ele será maior que o Zico. Ponto final. Não tem como. É impossível. E as pessoas ficam dando voltas para querer justificar o injustificável. Cara, se você não ganha, se você não tem números no futebol, você não consegue se colocar num patamar de falar eu sou melhor que fulano, que Beltrano, ou meu sistema de jogo funciona. Assim é a discussão de torcedores com títulos, Gui. Se você Pois não é. tem título para entrar numa roda para discutir com o seu amiguinho, rival, amigo, você chame do que quiser, você tem que ficar quieto, irmão. Então, assim, não adianta querer inventar, querer ser o inventor da roda se você não inventou nem o aro ainda da roda. É por aí. Eu até peguei essa sua brecha, Rafa, para trazer números da carreira, os números mais recentes aí da carreira de Fernando Diniz, que ilustram isso que a gente está falando, né? O conceito por si só, ele não se sobrepõe ao todo, porque tem de vir acompanhado de resultados, ainda mais num cenário, né, de competição em alto nível, do esporte de alto rendimento, num cenário tão competitivo como é o futebol profissional, o futebol brasileiro, enfim, globalmente falando, o futebol como um todo, né? Não é só no Brasil, não, cara. Muito se fala, né, Rafa, que aqui é resultado acima de tudo. Em qualquer lugar do mundo, cara. Você vê aí o Xabi Alonso chegou com um cartaz danado lá no Real Madrid, rapidinho o trabalho dele miou, cara, porque times com história, times que possuem uma torcida pulsante ali, que cobra, ambiciosa, vai querer resultado à mesma medida do que você promete. E, cara, a carreira do Diniz aqui, a gente estava até conversando antes de entrar aqui no ar e falar sobre o conteúdo. Olha quantos clubes, né, nesse histórico dele, ele tem mais derrotas do que vitórias. Isso é surreal, né, cara? No Atlético Paranaense, são mais derrotas do que vitórias, 9-8. No Santos, em 2021, 12 derrotas contra 11 vitórias. No Vasco, depois, de novo, 5 derrotas contra 4 vitórias. Na Seleção Brasileira, mais derrotas que vitórias também. No Cruzeiro, mais derrotas que vitórias. E agora no Vasco também, mais derrotas que vitórias, cara. Assim, a gente fala muito aqui, né? As estatísticas não provam tudo. Mas, cara, tem certas estatísticas que... Como é que você vai contrapor isso aqui, irmão? Não tem como, Gui, não tem como. E assim, eu não sei por quê, na grande maioria das pessoas, quando se fala em Diniz, a gente tem uma visão de. Tem essa visão de jogo ofensivo, futebol bonito. A gente imagina várias coisas, mas a gente não imagina resultado. A sorte não, porque ele teve competência, mas assim, o Diniz ainda conseguiu sustentar esse esquema ou essa vitrine na carreira dele porque ele teve êxito no Fluminense. E teve êxito no Fluminense quando os deuses do futebol conspiraram em alguns momentos ainda, porque ele correu sérios riscos naquela campanha. Não fosse o Valência estar num dia completamente infeliz, talvez ele não tivesse êxito, mas o fato é que o jogo dele no Fluminense funcionou. E é curioso, Gui, porque tem alguma coisa do Diniz que eu gosto. Tem uma ideia de jogo que eu gosto, tem um arrojo que eu gosto. Mas falta muita coisa, cara. Tu vai lembrar dessa passagem dele pelo Atlético Paranaense? Tem uma entrevista do Paulo André, depois Cara, vira muito boa essa dirigente. entrevista, hein, cara? Lá no Charla É, Podcast, para quem não assistiu isso. aí, tem muitos cortes legais lá do Paulo André. E tem até outras entrevistas do Paulo André na época que ele jogou com o Diniz, em que
ele fala que é o melhor treinador que ele teve, que as ideias... Então tu vê que ele tem um poder de convencimento na cabeça do jogador, de fazer entender uma função, de fazer entender a leitura do que ele quer para o jogo de futebol, que realmente é um pouco diferente da maioria que a gente vê. Só que, irmão, você precisa conseguir alinhar isso a resultado. Não tem como você ficar insistindo num erro, ou você tá vendo que algo não está dando errado e você vai insistir porque você vai morrer abraçado com a ideia. É tipo o Filipão ter 10 chances de escalar a seleção de 2014 de novo, e nas 10 ele escalar o Bernard e falar que ele tem felicidade nas pernas. Pô, irmão, não faz assim. Então, acho que passa muito por uma certa prepotência que brotou nele e uma certa arrogância, tá, eu diria. De dar um passo atrás na carreira e falar, bom, eu preciso também melhorar em outras questões e situações para que a minha carreira dê um salto. E é uma pompa, né, Rafa, que não está acompanhando o rendimento. Isso. Porque, olha só, desde 2018, com essa passagem do Atlético, ele sempre pega boas equipes grandes, equipes com um nível de elenco decente, em que pese ali esse Vasco de 21 ter sido um Vasco da Série B, que estava brigando por um acesso, ele até consegue reviver um pouco o Vasco ali, depois de uma passagem do Lisca. Cara, é só clube bom, Fluminense, Atlético Paranaense, São Paulo, Santos, Fluminense de novo, seleção brasileira. Cara, o Diniz foi agraciado com a seleção brasileira, irmão. Cruzeiro com um bom time ali, com dinheiro, já com o Pedrinho no comando, né? O Pedrinho, não o Pedrinho do Vasco, né? O dono da SAF do Cruzeiro, né? E dos supermercados BH. Pedrinho Lourenço, né? Isso aí, Pedro Lourenço. E no Vasco, cara, de novo, assim, um Vasco que, inclusive, nesse interim, se reforçou muito, né? Conseguiu montar um elenco. Tá longe de ser o elenco que grande parte da torcida do Vasco acha que é, né? Mas é um elenco decente, cara, um elenco competitivo. E os números, cara, são deprimentes. E aí, se você for olhar aqui, especificamente a passagem no Vasco, né? 54 jogos, cara, 22 derrotas, 18 vitórias, 14 empates, 42% apenas de aproveitamento, mas a posse de bola tá lá, hein? 56% de posse de bola, que é o que importa. E aí, o mais assustador disso tudo, cara, é que de 39 trabalhos, aqui uma lista que o blog do Garoni, cara, dando aqui os créditos, fez, de 39 trabalhos desde 2009, o Diniz tem o 31º pior aproveitamento de um técnico do Vasco nesse período, ficando abaixo aí de Barbieri, Paiva, Milton Mendes, cara, olha ali, Emílio Faro, auxiliar, o Valentim. E isso porque, cara, esses 40% do Diniz, Rafa, se você for botar só Brasileirão, piora muito. Porque, se eu não estou enganado, né, a gente até usou esse dado recente, né, dos últimos 11 jogos no Brasileirão, são 10 derrotas. E por aí vai. Então, esse número até aumenta em duelos que ele faz em outras competições de menor apelo. É bizarro, surreal e, cara, números que contrapõem um Diniz que insiste em viver num pedestal do qual ele não faz parte. O título da Libertadores do Fluminense deu muita moral para ele, mas tá na hora de, cara, também, sem falar só do Diniz, Rafa, os clubes grandes e tudo mais, não dá para abrir a porta para o Diniz nesse momento, escancarar a porta de clube grande à torta e à direita, como a gente está vendo agora. O Diniz não merece mais uma oportunidade nesse momento, né? Não eternamente, jamais, não vamos querer anular o conhecimento do Diniz, etc. Mas, cara, não se sustenta o tanto de oportunidades sequenciais que ele tem em clubes grandes e relevantes com os números que ele apresenta, com os resultados desastrosos que o Diniz tem. Mas eu acho que logo, em questão de alguns meses aí, ele estará já à frente. Quem será o próximo? Quem será a próxima vítima? Porque tem isso, cara. Assim, eu não sei porquê, Gui, em algum momento ali na carreira do técnico, se criou um estigma. O Jair Ventura é o cara que sempre é lembrado na hora de salvar alguém. É o bombeiro,
o Diniz, ele é sempre lembrado na hora que tu precisa revolucionar e dar uma resposta à torcida. Não, preciso. Meu time agora vai ser ofensivo, vai mudar a vida de todo mundo. E aí é curioso, porque tu trouxe um fator importante, porque eu considero esse elenco do Vasco desse ano uns 25% melhor do que do ano passado. Papo sério. Você deu uma boa melhorada. Peças interessantes. Tal. É lógico que tem um fato que também chama atenção. Quando um time perde o diferencial, como o time também demora a achar o fator desequilibrante, né? Então, o Ryan sai do Vasco, aquele elemento surpresa, aquele elemento que realmente desequilibra um jogo, some. Até por isso ele queria tanto que o Ryan ficasse. Ficasse. E também vale aqui a gente frisar que é uma perda significativa para ele em termos ofensivos do Vasco, assim como seria se, por exemplo, o Arthur Jorge tivesse ficado no Botafogo e o Luiz Henrique tivesse saído. Você sente, como o Arias sente a saída do Fluminense, como todo clube que perde um jogador decisivo realmente vai sentir. Agora, eu acho que também a diretoria do Vasco vendeu o cara, mas te deu peças, né? Trouxe jogador Inestrosa, o André Gomes lá André Gomes, né? Da ponta lá, é muito bom. Andrés, colombiano, né? Muito bom jogador. Chegou aí o Spinelli, chegou, enfim, tem peças. Pessoas chegaram. Só que também não sei, Gui, até queria saber a tua opinião em relação a isso. Será que foi pouco tempo agora com esse novo elenco? Será que caberia um pouquinho mais de trabalho agora com o novo elenco? Porque também tem isso, se a gente for parar para pensar, o tempo que ele trabalha com esses jogadores novos é bem curto, né? Cara, Campeonato Carioca, vários jogos ali que você joga, até que acho que o Vasco foi o primeiro que jogou com o time titular dos times grandes, mas ainda assim você ainda está fazendo testes, fisicamente os jogadores ainda não estão no seu ápice. Fica essa dúvida, cara. Eu tenho certeza que se ele for entrevistado, ele vai falar, cara, não me deram tempo. Sempre vai ter esse álibi, né, cara? Mas eu acho que, assim, o desempenho do Vasco é muito fraco. E já desde o ano passado, né, cara? Que aquela final de Copa do Brasil dá uma enganada, né? Mas o Vasco ainda conseguia ter alguns lapsos ali de boas atuações no torneio eliminatório. Mas no Brasileirão foi mais uma rodada, o Vasco era rebaixado, Rafa. A galera esquece disso, né? Sim. Mas olha que curioso. Olha como é difícil também a análise, porque eu considero o feito dele de chegar no final da Copa do Brasil com aquele time do Vasco espetacular. Assim, acho um grande feito você chegar no final. Acho que todo mundo, quando olhou aquele quadrangular final, aquela semifinal, Vasco, Cruzeiro, Corinthians e Fluminense, todo mundo fala, cara, a final vai ser Fluminense e Cruzeiro. Fluminense e Cruzeiro. Corinthians, algumas pessoas apostavam por causa da camisa, jogar em casa. Tipo, Corinthians nunca se... Você sempre tem que respeitar um pouquinho acima. Ao mesmo tempo, tem essa campanha do Brasileirão no final que é um negócio horroroso, cara. Horroroso. E o nível do desempenho, Rafa, muito abaixo. Assim, o Vasco. E aí eu vi alguns jogos do Vasco esse ano, vi esse último também contra o Fluminense. Cara, um Vasco que abusa de cruzamento na área. Muito. Cara, com 20 minutos de jogo, tu já tem a defesa completamente vulnerável, lances assim de 2 contra 1 na zaga. O gol, se você for olhar a final da Copa do Brasil, o Corinthians tem algumas chances que são de um time completamente desarrumado defensivamente falando, né? Então, assim, por mais que a ideia seja arrojada, o desempenho é fraco, né? A prática, ela ainda é fraca, ainda é muito embrionária para um cara que está no mercado há muito tempo, né, Rafa? E aí já vou cravar minha conclusão aqui. Para mim, corte aí, ó, já tem o corte aí. Para mim, o Diniz, cara, ele é o Legendários do futebol atual, cara. Ele é o coach que te promete isso e aquilo, e parará, bota um envelopado bonitão, tem um conceito lindo e te promete uma glória eterna, um conceito todo envelopadinho e bonito, cara, mas a prática, ela é frágil, ela é, acima de tudo, frágil. Então, cara, sinceramente, indo nesse papo do coach que você trouxe, para mim é isso, cara. O Diniz hoje ele é o Legendários do futebol brasileiro. E para mim, essa é a imagem que fica nesse momento. Se ele vai se ressignificar, se ele vai buscar uma outra forma de ser, eu acho muito difícil pela forma dele ser, né? Que é até intragável em vários momentos. A gente não sabe, mas
não vejo, cara, o Diniz mudando, não vejo ele alterando seus conceitos e vejo vários clubes grandes caindo nesse conto do Vigário novamente, em que ele vai ter novamente, falando aqui, vai ter alguns brilharecos ali, alguns momentos de bom futebol que o jogador de futebol consegue ser convencido. Também não é muito difícil, né? Basta ver a opinião sobre o todo do mundo dos jogadores de futebol. Mas vai chegar uma hora até que esse relacionamento vai ser, cara, muito desgastado, porque ele é um cara que também eleva isso a um limite, ultrapassa o limite até em vários momentos e o relacionamento do dia a dia começa a piorar, etc, etc. Então não vejo... Eu acho que isso é um recorte assim, grande dos problemas que a gente viu até no futebol brasileiro de entender melhor o jogo, né? De conseguir ter um debate mais profundo em vez de aceitar qualquer conceito bonitinho que é vendido com um discursinho de coach. Cara, eu acho que é curioso. Eu não consigo ter uma opinião cravada sobre. Assim, eu não tenho a menor dúvida, isso eu tenho certeza, de que ele precisa se reinventar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Ele precisa dar um passo atrás. Ele precisa ser mais humilde, precisa parar de ter esses chiliques ridículos, que inclusive tem um vídeo aqui no Tiratema que a gente mostra exatamente o desequilíbrio dele. Ao mesmo tempo, quando eu lembro de alguns momentos dele, por exemplo, no Fluminense, em que eu acho que cada peça do time se conectou à ideia dele de jogo e eram pessoas capazes de fazer isso, eu vi algo muito bom, interessante. Eu acho que o plantel ali que ele tinha do Fluminense, talvez se tivesse algumas peças a mais e tal. Mas aí também, quando ele teve a chance de montar, de fazer isso durar mais, cara, ele cagou todo o planejamento do elenco, trouxe um monte de jogador velho, mas lembrar, aí... né? Gabriel Pires, Douglas Costa, não sei o quê. Deixou o Germancano manco, coitado, levando o joelho dele ao limite. E é um trabalho que não tem estabilidade suficiente, né, para você conseguir ter resultados consistentes a médio e longo prazo, cara. Para mim, isso fica cada vez mais claro. Eu acho que, tipo assim, é lógico que o que eu vou falar aqui, porra, daí também, assim, o cara falar, porra, mas daí é o sonho de todo treinador também, tem isso também, o cara tem que saber trabalhar com o que ele tem à disposição, mas eu lembro, por exemplo, de ele dando uma entrevista de que o primeiro jogador que ele pede pro Fluminense repatriar é o Luiz Henrique, naquela época, antes de chegar esses jogadores que tu citou. Aí esbarra na questão orçamento também. Esbarra na questão... também, né, cara? Pô, o Flamengo também queria o Luiz Henrique até mas aí, né? mas olha só, então, o Flamengo é um bom parâmetro. Vamos pegar o Felipe Luiz, o que ele teve no ano passado e o que ele recebeu esse ano. Ele pede, ele recebe. Isso, aquilo, assim, também a situação que vive o Felipe Luiz no Flamengo é quase que uma exclusividade do futebol brasileiro, junto com talvez o Abel no Palmeiras. Né? Nenhum treinador hoje no Brasil fala assim, olha, eu quero o Joãozinho e o Joãozinho chega. É difícil. Eu acho que tem Por isso que eu falo, cara, é difícil ter uma sentença sobre o Diniz. Cara, por exemplo, eu gostaria de ver o Diniz comandando o Flamengo, com essa autonomia. Mas, Rafa, seleção brasileira, foi um fiasco na seleção brasileira. Aí, obviamente, o grande problema do Diniz, que eu acho, é que sempre vai ter um mais, um si, né? Porque ele vende o conceito dele tão bem, né? E assim, ele conseguiu se diferenciar nesse discurso, nessa convicção, e a gente sempre fica se perguntando, mas, cara, nunca vai ter um cenário perfeito, né, cara, para um treinador de futebol, na minha opinião, claro, né? E a seleção brasileira sempre vai também, mas ele na seleção ele não tem o mesmo tempo para trabalhar dos clubes. Mas assim, nunca vai ter um cenário perfeito para ninguém, nunca, cara. Pô, e é assim que é a vida. A seleção brasileira é um ponto que pesa muito negativamente a ele, assim, porque, tipo assim, beleza, a seleção brasileira, os outros treinadores também estão tendo dificuldade, mas, cara, para um cara que se diz revolucionário do futebol, para um cara que se diz tão diferenciado taticamente, ele era para pegar a seleção brasileira e apresentar algo diferente. E, assim, as convocações da seleção brasileira num período dele, para mim, são patéticas, assim, são escolhas extremamente questionáveis, assim. Então, realmente é um ponto... Da lista dos qualificados para a Copa. Teve que o Dorival, que ainda tem uma passagem também bastante questionável, melhorou um pouquinho. Sim, sim. Não, de fato, é difícil, cara, falar... Que nem tu falou, não dá para sentenciar o cara e falar, olha, o Diniz nunca mais vai fazer nada, mas eu acho que é unânime aqui entre as nossas opiniões de que
Irmão, é passo atrás, se reinventar, humildadezinha, sandálias da humildade, pegar um clube menor, talvez, Cara, o pegar Guanais, tá aí, aí... cara, o Guanais pra mim acho que é um É, exemplo fiel. É é. um cara que, cara, ele não precisa ficar fazendo esse marketing pessoal toda hora, não precisa ficar. Ele até se revoltou um pouco com a arbitragem esse dia, ela teve que ser segurado, mas fora isso, é um cara que faz o dele, Engraçado. faz um trabalho muito bem feito, não precisa ficar enfeitando o pavão para tal. Eu te pergunto, cara, porra, fosse o Cristóvão Borges, esse cara com envelopado como o Diniz, iam aceitar o discurso dele? Iam abraçar o discurso Não, dele? não. Então, para mim, é isso. Mas eu Eu falo concordo. de novo, é o legendários do futebol brasileiro, pô. Eu assim, eu sou um dos grandes críticos dele. Eu tento aqui fazer um contraponto para a gente imaginar fora um pouco da caixinha, mas de fato, assim, quase que indefensável. Eu acho que o Guanás, por exemplo, é um ótimo exemplo. O que que acontece também, né, Gui? Você entender o que você tem nas mãos e tentar se adaptar ao que você tem nas mãos. O Botafogo está aqui atrás, então vou usar o Botafogo de exemplo de novo. Esse treinador atual do Botafogo quer jogar com 3 zagueiros e tem 2 no elenco. Irmão, não dá. Volta. Para tudo. 4 atrás. Então o Diniz talvez seja isso. Eu quero que o jogador X. Pô, eu quero que o cara. Pro meu sistema funcionar, o cara Tudo tem que tem que ser marcar do igual o zero, né? André marcava no Fluminense. Irmão, você não tem o cara que vai marcar igual o André, você tem o Hugo Moura. Então, sabe, talvez também falta um pouquinho de, bom, aqui eu tenho que adaptar. Eu até senti uma mudança dele, Gui, lá da época, por exemplo, do Atlético Paranaense, era proibido o cara dar um chutão. Não, ele Se o tá cara menos desse um radical chutão, hoje, tá menos. então ele já deu uma evoluída nisso, ele tá tentando. Só que eu acho que ele tem essa parada de que ele acha que ele tem que estar toda hora jogando naquele jeitinho envolvente ali que ele tem na cabeça dele, de macetar, de ficar ali. Não sei se a ideia dele é exatamente essa de recuperar a bola mais rápido, mas ele gosta de jogadores aproximados. Eu não sei, Gui, eu acho que talvez seja isso que tu falou. Tem muito mais ideia e propaganda do que efetividade. Talvez ele não seja esse cara que ele acha que ele é. Tem os jogadores que acreditam que sejam craques e são patéticos. Talvez ele seja o treinador que acha que é o Guardiola e ele não é. E talvez ele tenha que entender isso. E é isso aí. Agora eu quero saber a opinião da galera que está nos assistindo aqui. Diniz, né? Médico ou monstro? Revolucionário ou coachzinho de esquina? Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui nesse vídeo, porque o debate aqui foi bom e eu quero agora que vocês participem também com a gente. Não está inscrito ainda no Tiratema, mas se inscreva agora, cara, e apoie o nosso trabalho por aqui. Chegou até agora no vídeo, cara, dê o likezinho, dá o curtir aí, que ajuda muito a gente, ao YouTube, entender a relevância desse conteúdo e mandar para cada vez mais pessoas. E aí também, cara, conhece amigo, amiga que gosta de futebol, que gosta de olhar o esporte ali por esse viés mais amplo, manda para a galera, sai compartilhando com todo mundo, manda em grupo de WhatsApp, e é isso aí, vamos aumentar o time Tiratema, cada vez mais a gente conta com a ajuda de vocês. Fernando Diniz, o assunto de hoje, fiquem ligados, ativem as notificações por aí, para ficar por dentro de cada vídeo novo que sai aqui no nosso canal. Até a próxima, tamo junto, Tiratema, aqui o papo é a Vera. Valeu!